Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho olhos escuros, estou usando meu cabelo trançado, com tranças escuras também, bem longas, que vão até a minha cintura. Estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça jeans. E estou gravando essa aula para vocês aqui, em um dos estúdios da Multirio. O nosso quadro de hoje é o Fique Ligado. E como a maioria dos quadros Fique Ligado, nós temos algumas dicas para vocês e que vocês precisam ficar bem ligadinhos. Eu, na nossa aula de hoje, trouxe uma informação muito importante. Bom, nós vamos falar também sobre a nossa saúde. Mas antes eu vou relembrar sobre a aula que nós tivemos antes. Vamos construir um gráfico? Vocês lembram que eu trouxe para vocês o que é um gráfico, alguns tipos de gráficos e até também construímos juntos um gráfico a partir de uma dada informação. Mas hoje eu trouxe uma nova informação que você precisa ficar bem ligadinho em formato de gráfico. Hoje nós vamos falar sobre a nossa saúde e interpretar essa informação em um gráfico. Nossa! Acho que agora deu para entender mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje. Você para pensar em como você se alimenta ao longo do seu dia? Se você fica na escola, boa parte do tempo, você faz algumas refeições na escola. E quase sempre são refeições bem saudáveis, são refeições balanceadas, não é mesmo? Mas e quando você está em casa? Como é que você faz essas escolhas? Como é que você ajuda dentro de casa a pensar sobre sua alimentação? Você come muito doce, muito açúcar ou não? Você tenta manter o equilíbrio? Eu acho que a palavra certa é equilíbrio. A gente às vezes vai comer coisas não tão saudáveis assim, mas a gente também precisa comer coisas saudáveis para a gente crescer, ficar forte, ter muita saúde e conseguir brincar, correr, estudar. Tudo isso influencia na nossa vida, o como a gente se alimenta, se a gente se exercita. E isso tudo nós vamos ver um resultado lá na frente e às vezes até agora no presente. Então é preciso ficar ligado. Então, na nossa aula de hoje, eu trouxe uma informação que eu já vou colocar aqui na tela para vocês. Eu trouxe a quantidade de açúcar que tem em algumas bebidas que costumamos ingerir com certa frequência. Será que você ingere muito alguma dessas bebidas que eu vou trazer aqui hoje? Bom, ali eu trouxe a quantidade de colher de açúcar, uma colher cheinha de açúcar que cada bebida tem. Eu vou colocar aqui na tela e nós vamos juntos olhar os itens, o que tem nesse gráfico e interpretá-lo, já que na outra aula nós construímos. Agora, nós vamos entender melhor o que cada coisa, o que cada item dentro desse gráfico quer dizer e o que a gente precisa ter na hora de construir um novo gráfico. Veja, no primeiro momento, quando você olha para esse gráfico, você já consegue entender algumas coisas. O gráfico torna mais rápida essa informação visualmente. A gente consegue olhar e eu já consigo entender o que esse gráfico está querendo trazer. No primeiro momento, observando esse gráfico, vocês conseguem me dizer qual dessas bebidas tem mais açúcar? Eu acho que sim, né, crianças? A gente já consegue perceber de acordo com a coluna que é mais alta. Vocês perceberam que esse gráfico ele tem uma representação que torna a informação mais rápida de ser passada. Mas agora nós vamos observar os itens que geralmente um gráfico tem. E aí é muito importante ficarmos ligados na hora da elaboração de um gráfico. Geralmente, um gráfico tem um título, que nesse caso é quantidade de colheres de açúcar nas bebidas. Só com o título, já podemos imaginar qual tipo de informação nós vamos encontrar nesse gráfico. Depois, nós temos dois eixos. Um eixo na vertical, que é essa linha em pé, e depois nós temos um eixo na horizontal, que é essa linha deitada. O eixo na vertical, que é a linha em pé, vem acompanhado de números, vejam, 1, 2, 3, até o 12. E nesse gráfico, ele vai pulando de 1 em 1. Mas existem outros gráficos que essa numeração vai pulando de 2 em 2 ou de 10 em 10. Aí depende do que a pessoa está precisando representar ali. Nesse eixo na horizontal, nós temos cada item, cada bebida que foi representada aqui nesse gráfico.
Primeiro, em vermelho, nós temos o refrigerante. Ao lado, em marrom, nós temos o achocolatado de caixinha. Depois, o suco, a linha amarelo. E, por último, uma garrafinha de água. Vocês perceberam que cada item tem uma coluna ou não tem? Lá no caso da água, que é o último. Cada quadradinho desse representa uma colher, a quantidade de açúcar que cada item tem, uma colher de açúcar. Mas agora, vamos ficar ligados na informação que esse gráfico traz. O refrigerante tem 12 colheres de açúcar. O achocolatado tem 8 colheres de açúcar. O suco tem 5 colheres de açúcar, o suco de caixinha. Já a água não tem nenhum quadradinho. Vocês sabem me dizer o porquê? Isso mesmo, porque a água não tem nenhuma colher de açúcar. Uma garrafinha de água em sua forma natural. Não tem nenhuma colher de açúcar. E aí a gente pode começar a perceber qual bebida tem mais quantidade de colher de açúcar, qual tem menos ou não tem, nesse caso que é a água. No caso aqui desse gráfico, o refrigerante é o que tem mais colheres de açúcar, seguido pelo achocolatado, depois o suco e por último a água, que não tem nenhuma colher de açúcar. Viram só como essa informação ficou mais clara da gente observar? Então, a partir desse gráfico, nós podemos entender que a melhor bebida, a bebida mais saudável, que não tem nenhuma colher de açúcar, é a água. Isso não quer dizer que a gente não possa consumir outras bebidas, alguns alimentos, que contêm açúcar, mas a gente precisa manter esse equilíbrio para a gente ter uma dieta saudável e ter muita saúde, ficar forte, conseguir correr e brincar. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Mas aí eu te convido a pensar em algum gráfico que você possa construir, seja de alimentos, de bebida. Você pode pensar aí na sua casa ou na sua escola com a sua professora e construir e observar esses gráficos também. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo a companhia de vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo e tchau, tchau!